Eu queria hoje poder compartilhar uma palavra que o Senhor colocou no meu coração faz um bom tempo já. E ainda não aparecia o momento oportuno para compartilhá-la, mas eu sinto realmente que hoje vai realmente edificar, nos desafiar, nos encorajar a nós continuarmos avançando com mais clareza, com mais visão do que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Essa palavra se chama o remanescente de Deus. O remanescente de Deus. Eu creio que Deus tem reservado um remanescente dos últimos tempos que vão sacudir as nações, que vão levar o evangelho do reino em todos os lugares, em todos os rincões, e esses lugares serão transtornados, serão transformados, serão impactados pela presença do Senhor Jesus. Não sei se você faz parte desse remanente, mas eu creio que você faz parte. Não sei se você acredita que você faz parte, mas eu creio que você faz parte dessa resposta dos céus para a necessidade do tempo que nós vivemos. E o texto que eu quero me basear está em 1 de Reis, capítulo 19, versículo 18, que diz assim: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cuja boca não o beijaram. E esse texto está mostrando de como Deus separou as 7.000 do povo de Israel, que eles realmente não dobraram seus joelhos diante de outros deuses, que eles não adoraram, que eles não seguiram, que eles não dedicaram a sua vida para eles, como muitos outros fizeram, sino que eles se consagraram, se guardaram, não porque não tinha outra opção, senão porque eles escolheram de coração se manter para Deus. Eles se auto-separaram, eles entenderam que Deus, eles os queria consagrados para Ele, e eles não se misturaram com o mundo que estava funcionando naquela hora, eles se guardaram para Deus. Mas vamos ver um pouco o contexto em qual se encontra esse versículo. É uma palavra que Deus estava dando para Elias em um dos momentos mais chaves do ministério de Elias. Quem conhece a história de Elias? Levanta aí a sua mão. Quem conhece Elias sabe que ele é um profeta muito respeitado na Bíblia. É um cara que realmente era de temer. Algumas das coisas que nós podemos ver sobre Elias e o poderoso ministério que ele estava exercendo aqui na terra, alguma dessas coisas, por exemplo, é que ele declarou que não ia chover e, cara, imediatamente parou de chover por vários anos, e ele disse que não ia voltar a chover, até ele dizer que ia voltar para chover. Olha a ousadia do cara, disse não vai chover, e não vai chover até que eu disser que não vai chover. Rapaz, o clima estava se submetendo ao poder da palavra do cara. Era um cara de temer. Ele estava dedicado 100% ao ministério, e Deus pede que ele vá para um lugar e ele se concentre lá, e Deus começa a providenciar alimento para ele. Ou seja, o cara estava tão focado em Deus que nem preocupado da sua alimentação estava, mas Deus estava. E enviou corvos para levar-lhe comida para o cara poder se alimentar. Pensa que Deus enviasse aves. Rapaz, pai, eu tô com vontade de um iFood aqui, mas não estou com dinheiro, meu cartão já estourou, não dá de pedir agora. Senhor, manda um corvo aí para me alimentar, chegar um corvo com um hambúrguer, com sushi aí na tua casa. Rapaz, que bênção isso aí, né? Elias vivia aquilo com toda tranquilidade. O cara era muito cheio de Jesus. Um dia, Deus falou para ele ir em uma cidade chamada Serepta, e falou assim: fala com uma mulher viúva lá que ela vai te alimentar, eu já vou falar para ela te alimentar. Então Elias foi lá, e a mulher falou assim: olha, mas a única coisa que eu tenho é um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite para a gente comer e depois morrer. A mulher viúva com seu filho estavam destinados a morrer, mas o profeta chegou lá para comer a última coisa que aqueles caras tinham para comer. Poderia parecer até desconsiderado, mas na realidade Deus queria abençoar aquela mulher naquela hora, e queria ver a sua fé e a sua obediência também.
E o profeta pediu aquela comida e falou assim: olha, fica tranquila, pode fazer o que eu estou te pedindo, porque Deus não vai deixar escassear a farinha nem o azeite até voltar a chover. Dito e feito. A mulher nunca mais teve problema de comida, farinha e azeite não escassearam na sua casa, por causa que Deus deu uma ordem através daquele profeta temido, respeitado, cara de Deus. O cara era de Deus. A mulher, depois de um tempo, viu que seu filho começou a ficar doente, o menino morreu. A mulher foi com Elias, falou assim: meu filho está morrendo, o que eu fiz de errado, o que eu fiz de mal? Por favor, traz ele de volta para a vida. Tudo bem, não tem problema, mulher, fica quieta. Pegou o menino, levou lá no quarto, orou por ele, pum, ressuscitado aquele menino de novo. Deus estava no cara, era realmente de respeito. Mas um dia, Elias tomou a direção de Deus, de se colocar em frente do governo que estava funcionando com idolatria, né? E todos os profetas que adoravam a Baal e a Sera, né? Estavam aí levantando adoração para outros deuses na nação de Israel. Na nação de Israel. E ele ficou com um santo selo do Senhor, que falou assim: eu não vou aceitar isso aqui não. Essa é a nação de Deus, essa é a nação do meu pai, eu não vou aceitar outra adoração. E quando ele sai de lá, Deus solta uma palavra para Elias, que vai direcionar os seus últimos dias na terra. E ele diz: cara, eu quero que você vá de volta pelo caminho que você foi, né? Capítulo 19, verso 16 em diante. Gente, vocês sabem, quem não sabe, eu sou gringo, né? Então, por isso que às vezes o meu português está meio estranho, um pouquinho esquisito, mas espírito de interpretação de línguas está aí em você. Amém? Como disse o pastor Sabá, beleza ou paciência? Você está entendendo tudo, beleza, se não, paciência. Mas versículo 16 até o 18 diz que unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safaté, de Abel-Meola, para suceder a você como profeta. E interessante, porque Deus pede para Elias ungir a duas pessoas, né? Eliseu como seu sucessor ministerial, né? E a Jeú como rei de Israel. E termina o texto dizendo, versículo 18: no entanto, fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus estava falando no momento em que Elias achava que a sua caminhada tinha acabado, não tinha mais ninguém, que ele era o único, que não tinha conseguido superar seus pais, que só ele sozinho estava lutando. Naquela hora da história, Deus garante para Elias que ele tinha guardado 7.000 pessoas, 7.000 homens e mulheres sérios com Deus, que não dobraram seus joelhos diante de Baal, que não adoraram outros deuses, que não brincaram a ser cristãos. Deus guardou um remanescente dele para os últimos tempos, que realmente vão tomar uma seriedade com Deus, de santidade, de compromisso, de entrega total e radical, e que vão em frente para levar o reino de Deus em toda a terra. Deus estava garantindo: eu reservei um remanescente do céu para os últimos tempos. E sabe, eu creio que você e eu somos parte desse remanescente. Pessoas sérias, que não brincam de ser cristão, que não brincam com a santidade, que não falam uma coisa um dia e a outra estão fazendo outra. Não, são pessoas de verdade, compromissadas com Deus, que são pessoas que vivem uma vida de intimidade com Deus tão profunda, que os caras, quando saem lá do lugar secreto, todo mundo pode ver: cara, cubre o teu rosto, é muito o brilho da tua vida. Deus está agindo em você. Você é um remanescente que foi chamado por Deus para trazer uma transformação em toda a sociedade. E sabe, eu creio que
nesse remanescente tem duas unções que vão estar fluindo poderosamente. Uma representada na pessoa de Eliseu. Quem era Eliseu? Era a seguinte geração, aqueles que iam continuar o ministério que Elias tinha. O ministério sobrenatural, o ministério profético, o ministério que estava fluindo nos milagres, na unção de libertar aqueles que estavam cativos, né, as famílias que precisavam de transformação. Eles iam ir naquela unção de Eliseu. Sabe, uma unção que ia vir dobrada, porque Eliseu teve a coragem de dizer para Elias: cara, eu quero a sua unção, mas eu quero dobrada. E Elias falou: tudo bem, você vai receber, porém, tem que ficar comigo até o final. Que fala disso? Tem líderes espirituais que têm ido na nossa frente, abrindo o caminho para que nós podamos ir muito mais longe. Porém, precisa dessa nova geração de um coração de submissão, de caminhar abaixo de cobertura. E nós temos uma liderança incrível que tem aberto o caminho para nós podermos ir mais longe. Nós temos o nosso pastor Eibe, que tem pagado o preço, que tem sido um cara que realmente tem alcançado um fruto abundante de impacto, e ele está abrindo o caminho para a nova geração poder alcançar maiores coisas. Mas o que a nova geração precisa? Um coração de submissão, de caminhar abaixo a cobertura. Pastor Isaías abrindo o caminho no DIF em São Paulo. Para quê? Para que venham outros atrás, e nessa unção dobrada, para fazer muito mais do que foi alcançado até agora. Caminhar abaixo a cobertura é a melhor coisa que existe, por duas coisas, principalmente. Uma, você vive protegido, baixo a cobertura de uma liderança. Mas também, você não precisa começar do zero. Você pode construir acima do que os nossos líderes já alcançaram. E se até agora os nossos líderes alcançaram um grande fruto, uau! Se nós caminharmos nessa unção de submissão, a unção do céu dobrada vai vir sobre nós, e nós alcançaremos muito maiores coisas até agora. Maiores coisas o Senhor fará através de nós. Então, se lá em Santarém teve um fruto incrível, aproximadamente 50 mil pessoas estão lá, fruto que o pastor Eibe deixou lá. Outras em Fortaleza, outras aqui em São Paulo. Mas se você caminhar abaixo a cobertura, abaixo a liderança, ouvir a direção de Deus, Deus vai trazer uma unção dobrada e maiores coisas o Senhor fará aqui em São Paulo e nas nações. Não serão 50 mil, serão 100 mil, serão 1 milhão de pessoas, serão milhares e milhares e milhares de vidas sendo alcançadas por causa de homens e mulheres, jovens apaixonados, que não se acham eles que vão sozinhos conquistar o mundo inteiro. Não, eles sabem que fazem parte de uma geração ministerial que está sendo construída. A unção dobrada está vindo sobre ela, e milagres acontecerão através dela. Mas também tem uma segunda unção que vai estar fluindo nesse remanescente do Senhor, que é uma unção de Jeú. Deus pediu para Elias um dia Jeú como rei de Israel. Essa é uma unção diferente, uma unção de governo. É uma unção que eles realmente estão determinados para que a sociedade seja transformada. Eles olham as esferas da sociedade, eles olham para a comunicação, para as finanças, para a educação, para as leis, para o governo, e eles não ficam conformados. Eles veem as artes, eles veem o entretenimento, e eles não ficam conformados. Eles querem uma transformação daquilo. Eles estão vendo aquilo e oram diariamente: venha o teu reino, Pai, seja feito aqui na terra como é feito lá no céu. Nós queremos a tua vontade sobre as áreas da sociedade. Eu creio que esse remanescente do Senhor não só vai vir com uma unção de avivamento, sino também com uma unção de transformação social. Sabe, eu creio que esse povo, esse remanescente de Deus, que está aqui hoje, e já está fluindo naquelas unções. Uns nos milagres, nas curas, fazendo discípulos, né, multiplicando life group. Outros com um chamado que realmente vão invadir aquelas esferas da sociedade e não vão deixá-las do mesmo jeito. Mas eu creio que a maioria vai estar fluindo nas duas funções. Os caras vão estar levantando empresas, mas curando os doentes, fazendo discípulos, vão estar sendo grandes influenciadores lá nas comunicações,
para pregar o evangelho, mas também vai ter seu life group. Não vai ser só virtual lá nas comunicações. Vai ter multiplicações, vão ser grandes pastores, homens de Deus que vão estar naqueles dois braços, naquelas duas funções. Porque o remanescente de Deus para os últimos tempos é uma igreja viva que traz fruto abundante em todos os aspectos da vida cristã. Esse é o chamado que Deus tem para você. E nós estamos às portas do maior avivamento que a igreja já viu no longo da história. A cada dia está chegando mais perto a chegada do Senhor. Nós não sabemos quando vai ser, mas se antes faltava pouco, agora falta menos ainda. E isso significa que à medida que nós mais nos aproximamos, maior é o fruto que está chegando. Sabe o que Deus falou comigo no começo desse ano? Os campos estão prontos, a colheita já está pronta, ela está vindo, é hora de colher a maior colheita que nós já vimos. E Deus vai te usar para poder curar os doentes, para poder discipular aqueles jovens, aquelas mulheres, aquelas moças, para liderar life groups poderosos que vão multiplicar uma e outra vez em um só ano, né? E também para você estar lá na sua faculdade sendo referência, para você estar lá no seu trabalho sendo referência do reino de Deus, naquele lugar, naquele monte que o Senhor te colocou.